Boa noite a todos, galera massa. É um prazer estar com vocês aqui pela primeira vez, né? Ficar mais aqui. Esse negócio do centro. Amém. Para quem não me conhece, como o Juan já falou, meu nome é Atos, tenho 24 anos, sou de Goiânia e estou aqui. Era para passar umas férias, né? Mas eu estou trabalhando mais do que... Tô brincando, está sendo um momento incrível para mim. Estou com meu pai também ali atrás, aquele pequeno grande homem. Se você não observar muito bem, você vai confundir ele com a pilastra dessa igreja, porque ele é poderoso. Amo meu pai, é um prazer estar com ele aqui também. Um homem que me ensinou e tem me ensinado a ser o homem que eu sou hoje. Eu trouxe a minha Bíblia porque de fato eu não gosto de andar sem ela quando eu vou compartilhar da palavra. E eu compartilhando com alguns meninos e amigos, segunda-feira eu falei que esse livro está manchado de sangue, pois homens deram a sua vida para que esse papel e essas letras chegassem até nós. Então, no meu coração eu honro esse papel. Eu não idolatro ele, mas eu honro porque está manchado com sangue. E nós estamos do lado de um lugar muito histórico, né? Eu não sei se é catedral, basílica, nunca sei os nomes, mas enfim, é um local histórico e pode ter certeza, né? Essa semana eu entrei aqui a primeira vez também, tem túmulos. Então homens morreram para que isso ficasse de pé. E homens honram isso e não querem que isso de fato acabe, porque é histórico. Mas sabe o que é louco? Homens morreram por isso daqui, é histórico, mas traz vida. Sabe, isso aqui é histórico, é antigo, mas toda vez que você lê, é novo. Eu não sei se você conhece outra coisa na história que é antigo, mas toda vez que você abre, lê, medita, é comida nova. Então eu honro esse livro com muito zelo. Amém? Então eu não vou conseguir ler porque a letra dela é pequena e a luz está um pouco baixa. Eu vou usar meu celular. E queridos, todos nós, a maioria de nós sabemos que há um Deus, há um Pai, há um Filho e há o Espírito Santo, a Santíssima Trindade de Deus. E um dia na eternidade, eu não sei qual, e não me pergunte qual, mas um dia na eternidade, o Pai resolveu fazer uma reunião entre a Trindade, resolveu manifestar toda a sua glória, toda a sua bondade, todo o seu poder, através do seu Filho. É como se Deus dissesse: através de você, eu vou manifestar tudo o que eu sou para os homens. E daí, nós temos um amado irmão chamado Paulo, que ele escreveu um versículo em Efésios 1, do versículo 9 e o versículo 10. E diz o seguinte: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele. Convergir em quem? Nele quem? Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então um dia, Deus resolveu fazer com que todas as eras, passado, presente e futuro, um dia viesse a convergir tudo em uma só pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. Amém. Então, o Pai decide convergir toda a sua glória no Filho. Um dia, querido, entenda, tudo voltará para Ele. E eu quero falar um pouco sobre isso. Pois Deus, Ele criou tudo, todo o universo, todo o cosmos. E Ele decidiu que aos homens Ele revelaria o mistério da sua vontade, que é Jesus Cristo.
E aí quando nós olhamos Colossenses 1, olha que incrível. Colossenses 1, do 13 ao 23, ele diz o seguinte, eu vou ler. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em outra versão diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu quero te fazer uma pergunta: qual a diferença de reino e império? Aparentemente as duas coisas podem ser sinônimas, mas não são. Império, se você for na raiz da palavra, ele já vai vir carregada de imposição. O império, ele vai impor tantas coisas, ele vai trazer um peso de escravidão e morte. E o imperador está preocupado com quem faz parte do seu império? Não. Ele está preocupado em ganhar poder e consumir tudo. Porém, ele diz que nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, qual a diferença de reino? Porque reino é dado por herança. O rei, ele se importa com quem faz parte do seu reino. Um rei, ele não vai para a guerra se o seu exército não é capaz. Um rei, ele não faz algo que não está ao alcance do seu povo. Deus instituiu um reino de amor. E pela morte do seu Filho, nos deu a condição de nos transportar de um império de trevas, de imposição de pecado, da maior desgraceira do universo, para um reino de amor. Sabe quando Adão e Eva pecam? A Bíblia diz que querubins foram colocados na porta do Éden, e uma espada rodeia o Éden. Pensou que loucura? Uma espada sozinha que rodeia o Éden. Não me pergunte como, está na Bíblia, eu só acredito. Queridos, mas um dia, um homem chamado Jesus, um judeu de 33 anos, morreu numa cruz. E ele abriu um novo e vivo caminho. E esse caminho hoje está manchado com sangue. E olha que loucura, quando Jesus volta para abrir esse caminho que só abre com sangue, imagina os querubins perguntando: quem é você? Você tem a chave para entrar de novo? Jesus mostra suas mãos furadas com sangue. E o que eles dizem? Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele abriu um caminho com sangue. Não foi imposição, foi amor. Romanos, Paulo diz que não há nenhum amigo melhor do que este, que dá a vida pelo seu amigo. Aleluias! Isso é tremendo, isso me faz ficar perplexo com a grandeza do amor e da justiça e da beleza de Cristo. Mas não para aí. É tudo muito bonito, é maravilhoso, escandaliza o nosso interior, mas não para aí. A salvação da humanidade não para na cruz, ela começa nela. Há muito mais para ser feito, e é sobre isso que eu quero que você entenda. Porque tudo que a gente ouviu até hoje foi sobre a cruz. Glória a Deus, é isso, é verdade, acredite nisso. A cruz é o único caminho. No Antigo Testamento, o que ligava o homem a Deus era o altar.
Mas hoje o que liga o homem a Deus é a cruz, é por meio de Cristo que nós chegamos até Ele. Mas queridos, eu quero te falar algo importante. No final de Colossenses 3, 1, no versículo 23, eu quero ler para você. Ele vai dizer o seguinte: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu te faço outra pergunta em meio a tantas outras: qual é a esperança do Evangelho? Qual é a esperança do Evangelho? Queridos, isso é muito forte, isso mexe muito comigo. Nós voltamos em Efésios 1, 9 e 10. Na plenitude da dispensação de todas as eras, Ele fará convergir todas as coisas no Filho. A esperança do Evangelho é um dia o cavaleiro do cavalo branco rasgará os céus, descerá com milhares e milhares de anjos e estabelecerá o seu trono na terra. Aleluia. Essa é a esperança do Evangelho. Ela não acaba na cruz, ela vai além. E Yeshua, Hamashia, e Yahweh, e Yahvé, Ele vem reinar sobre a terra. Ele vem subjugar todas as nações. O rei tomará o governo de toda a sua criação. Aleluias. Aleluias. É muito mais do que ser um crente de banco, irmão. Tá ligado? Eu estou te falando que é de uma missão sinistra, que tem a ver com o céu, terra e o inferno. Então, Missão Impossível e 007 é brincadeira de criança, perto da missão que está posta a nós. Muito doido isso. Daí eu quero ir para outro lugar. Eu quero ir para Isaías 61. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Aleluia. Queridos, há uma missão, há um propósito que nos envolve, e é por isso que nós estamos aqui. A Bíblia fala aqui no versículo 1, para pregar boas novas aos pobres. O Senhor nos enviou para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos. Eu sei que muitos aqui ainda são cativos, são prisioneiros de pecados, estão sobre um domínio e poder do império das trevas. Mas um homem, um judeu de 33 anos, morreu numa cruz, e o seu sangue é capaz de te transportar do império das trevas para o reino do seu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E depois que isso acontecer, tem uma parada muito doida, que eu vou voltar a ler. Vamos lá.
Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estranhos. Quem são esses estranhos? Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. E ele vai dizer: e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Aleluias. E ele continua: comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Diga comigo: alegria, alegria. Para sempre. Quem aqui não gostaria de alegria para sempre? Quem aqui não gostaria de uma perpétua alegria? E ele diz: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Repita comigo: aliança eterna. Aliança eterna. Deus está dizendo que vai fazer uma aliança eterna. Meu Deus. Não é qualquer homem que está falando que vai fazer uma aliança. É Deus que está dizendo que vai fazer uma aliança com você. E essa aliança é eterna. Sabe a eternidade que não tem fim? É essa. E aí ele continua dizendo: a prosperidade dele será reconhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são família bendita do Senhor. Irmão, já pensou? Todo mundo que olha para você vê que você faz parte da família bendita do Senhor. Eu sei que essa é uma cidade relativamente pequena e muitos se conhecem. E eu sei que às vezes o problema da sua família, muita gente sabe. E às vezes a gente é reconhecido pelos problemas que a gente carrega. Ah, esse aí é daquela família lá que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, isso daí é daquela família que... Então você é rotulado por aquilo que você passa, pelo problema da sua família. Mas aí Deus está falando que esse povo, que ele tem aliança eterna, vai ser reconhecido por todas as nações. Traduzindo, você vai ser famoso. E você vai ser reconhecido por todas as nações como participante da família bendita do Senhor. Gente, ninguém vai te chamar de crente, não. Vai falar: esse cara, mano, o cara é do Vila Nova, mas ele faz parte da família bendita do Senhor. Mano, com toda a escravidão que o cara tem por causa do Vila Nova, mas ele será a família bendita do Senhor. Aleluias! E aí ele continua: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque se cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Queridos, eu tenho uma notícia boa e uma muito ruim. Eu vou começar pela ruim. Se de fato você entende e de fato você quer ser parte dessa família bendita, eu tenho uma coisa muito doida para te falar. Não sei se vai te animar muito, não. Você vai sofrer muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei que era ruim. Você vai sofrer muito. Mas agora vem a notícia muito boa. Depois de muito sofrimento, a palavra está dizendo em Isaías 61, de que as vestes de vergonha Ele transformará em dupla honra. Ele está dizendo que em vez de vergonha, irmão, honra. Em vez de tristeza e abatimento,
perpétua alegria. E você será reconhecido por todas as nações como participante da família bendita do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu sei que a gente ouve muita coisa que você vai ser feliz nessa vida. Irmão, Deus não proíbe felicidade, não é isso. Glória a Deus. Se você está um momento feliz na sua vida, amém, glória a Deus. Mas querido, ele está falando de sofrimento por causa dele. Ele está falando de você ser demitido do seu trabalho porque você professa a fé em Cristo Jesus. Isso é coisa pouca, né, queridos? Vamos longe. Nós vamos... Os nossos irmãos que morreram por causa dessa palavra aqui, ó. Homens que foram crucificados e queimados e esquartejados por causa de um homem que eles nunca viram. Por isso que Paulo fala que o Evangelho de Deus e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque como que eu vou acreditar num negócio desse muito doido de um cara que eu nunca vi? Queridos, deixa eu pegar aqui a minha cola, porque o meu problema de esquecimento é absurdo. Queridos, há um trabalho a ser feito, independente se você é cristão ou não, rotulado. Mateus 11, versículo 11 diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, querido, não é só essa parada de levantei a mão e aceitei a Jesus. Mentiro para você. Ali começa a sua jornada e não acaba. Efésios 1, versículo 4 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos, repita comigo, santos e irrepreensíveis. Tradução de santo, não vou nem precisar falar o que é. Mas irrepreensível. Um dia eu estava orando ao Senhor e falei: Deus, me faz um homem irrepreensível. E o Espírito Santo falou para mim: olha o significado de irrepreensível, porque a gente fala e nem sabe o que significa. Eu falei: vou olhar. E descer. Ousadia. Queridos, o significado que mais me chocou dizia: aquele que nenhum homem pode acusar nenhum defeito. Então, irmão, a tarefa é árdua, é doída, é sofrida. Jesus demorou 30 anos para ser revelado a Israel. Era um homem debaixo da obediência de José e de Maria. Mas quando ele foi revelado aos homens, perfeito, justo, sem nenhuma falha, sem nenhum desvio de caráter, João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aleluia. Irmãos, há um rei e há um reino. Um reino não é feito sozinho, apesar de que ele é poderoso. Mas ele nos enxertou na videira, Romanos diz. Romanos 11. Nos colocou, nos fez participante do seu plano eterno. E qual é o plano eterno de Deus? Vou repetir Efésios 1, 9 e 10. De fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, nos céus e na terra. Aleluias, aleluias. E aí eu quero fechar com um versículo. Apocalipse 1, 4. Esqueci que não dá para ler a Bíblia. Apocalipse. Amém? Está comigo? Ele diz: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir,
da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aí ele vai dizer: aquele que nos ama. Amém? Ele nos ama? Amém? Você sabe disso, que Ele te ama? Amém? Você sabe que Ele te ama? A Bíblia está dizendo, Ele nos ama. E foi por isso, um dos motivos que o Senhor deu a sua vida. Eu quero quebrar outro mito aqui, queridos. Não se escandalize. Jesus não morreu só por você. A Bíblia diz que João 3,16, até esqueci. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou Ele não diz pessoas. Engraçado, né? Na minha Bíblia não diz, mas nessa sua dissesse me fala, que deve ser erro da minha tradução. Mas, queridos, do grego mundo quer dizer cosmos, criação. Jesus não amou só você, Ele amou toda a sua criação, de tal forma que deu a sua vida, para que quando Ele pisasse os pés nessa terra, toda a sua criação fosse restaurada novamente para Ele. É o plano macro de Deus. Há muito mais do que você ser abençoado e ser bem na sua vida. Ele quer, amém, glória a Deus, mas há muito mais do que isso, queridos. Há um rei e um reino, há um caminho a ser preparado para Ele. E aí Ele diz, e aí Ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue Cristo fez o quê? Não olha o cachorro não, olha para mim. Pelo seu sangue Cristo nos libertou. E aí Ele diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos, terras se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Ele está dizendo, Ele vem sobre as nuvens. Ele vem subjugar todas as nações e estabelecerá na terra, em Sião, a nova Jerusalém e o seu trono glorioso. E todas as nações, Isaías diz que de ano em ano subirão a Sião e cultuarão ao seu Deus, e levarão ofertas e manjares ao seu Deus. E do seu trono sairá a lei que governará todas as nações. Irmão, não vai ter político não, graças a Deus. Ele vai governar. Não vai haver miséria, porque Ele é a comida. Não vai haver tristeza, porque Ele é o óleo de alegria. Não vai haver morte, porque Ele é a vida. Não vai haver escuridão, porque Ele é a luz. Aleluias. Queridos, há um alistamento no reino de Deus acontecendo. Sabe qual é o tipo de soldado do reino de Deus? Falei com os meninos. O nome do soldado do reino de Deus se chama sacerdote. Sabia? E vou te dar uma notícia boa. Não precisa fazer academia e estar marombado não. Na verdade, o exercício do sacerdócio é mais difícil. Amém. Aleluia. Na verdade, o exercício do sacerdócio é um dos mais difíceis serviços que eu acho na vida cristã. Se chama oração. Então, irmão, se você não gosta de orar, queria dizer, não, mas você está fraco no reino de Deus e o seu exército. E talvez você nem faça parte.
O que eu quero falar nessa noite é que o Senhor nos deu uma ordem: ore para que venham mais trabalhadores. Ele diz que a seara está pronta, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Então ele diz: ore para que venham mais trabalhadores. Se Jesus disse que o campo está pronto, qualquer um pode ir lá e pegar, não é? Ou é só o que ceifa? Qualquer um pode pular lá e pegar. O campo está pronto, cadê os trabalhadores? Quem vai se alistar nesse exército de sacerdotes? Quem se colocará na brecha para preparar o caminho para aquele que vem? Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração por você. Jesus, obrigado, Pai, pois a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Jesus, porque o Teu Espírito é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Deus, obrigado porque há pessoas aqui que o Senhor trouxe, que o Senhor está reacendendo a chama novamente daquilo que um dia se esfriou. Pessoas, sim, que foram eleitas em Ti, mas pelas circunstâncias da sua vida se deixaram esfriar. Mas há uma brasa ainda morna que pode pegar fogo, Senhor. E no meio desse ajuntamento, desse braseiro, desse fogaréu, nós oramos para que o Senhor aqueça o coração dessas brasas que estão se esfriando. Oramos para que o Senhor tome esses corações agora. E nós não olhamos para as nossas dificuldades e pelos pecados que nós não conseguimos vencer. Nós olhamos para Cristo, o firme fundamento da nossa fé. Nós olhamos para Cristo, onde Paulo diz em Gálatas 5:1 que para a liberdade Cristo verdadeiramente nos libertou, para que nós não fôssemos mais escravos de nada nessa terra. Deus, eu oro ao Senhor, traga vida sobre nós agora. Espírito Santo de Deus, traga luz sobre o nosso entendimento e o nosso coração agora. Como Davi disse, abre o nosso entendimento para que a gente possa guardar as Tuas palavras. Então abre o nosso entendimento agora, para que possamos entender que é uma missão muito maior do que ser um crente de domingo. Abre o nosso entendimento que há uma missão muito maior, que não envolve somente nós, mas envolve a nossa família, a nossa cidade, nossa nação, o mundo. Em nome de Jesus, Deus, traga o entendimento sobre a perspectiva do plano macro do Senhor para todos nós, que é um rei que virá sobre a terra e julgará todas as nações e governará sobre todos os povos. Em nome de Jesus, Goiás precisa entender, Deus, que há um rei e um reino. Amém. Goiás precisa entender que há um rei e há um reino. Amém. Estabelece o Teu trono nessa cidade, Deus. Amém. Levanta sacerdotes e trabalhadores para a Tua seara nesses dias. Amém. Levanta trabalhadores e soldados nessa cidade. Homens e mulheres de uma só missão. Sim. Preparar o caminho para aquele que vem. Sim. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus.